Graças e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o personagem Ruth e vamos aprender algumas instruções bíblicas sobre a caminhada desta personagem com o nome Ruth, que viveu algo sobrenatural da parte de Deus por causa da sua atitude. Vamos ler aqui em Ruth 1:16, estou lendo na versão NVI, nova versão internacional, que diz: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, a nossa mente, para entendermos e compreendermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco através desta rápida mensagem, Pai. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos diante de um texto, de um contexto bíblico muito interessante. Aqui tem alguns personagens, nós encontramos Ruth e Orfa, que são personagens que faziam parte do povo de Moabe. Encontramos também Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, que faziam parte do povo de Deus, que eles eram de Belém de Judá. E aqui acontece que Elimeleque, ele leva a sua família para Moabe em busca de sobrevivência, porque em Belém de Judá começou a ter fome, a terra do pão, começou a faltar pão por causa de um processo permissível de Deus. Só que Elimeleque, nesta tentativa, ele vai para Moabe, e quando chega em Moabe, o que era para ser o seu socorro, a sua provisão, vai começar a tomar uma outra trajetória. O texto vai dizer que Elimeleque ele vem a falecer, deixando Noemi viúva com os seus 2 filhos. Esses 2 filhos, Malom e Quilion, vão contrair casamento com 2 mulheres estrangeiras. Uma com o nome Orfa e a outra com o nome Ruth, que é o personagem principal do livro, o qual esse texto está inserido. O interessante é que com o passar do tempo, esses 2 filhos de Noemi também vão vir a falecer. Agora vão ficar 3 mulheres viúvas: Noemi, Ruth e Orfa. Num tempo, irmãos, que ser mulher já era difícil, e não ter no lar um personagem homem, que era o provisor, era o que providenciava todos os recursos, era o que protegia a família, era algo de extrema dificuldade. E agora encontra essas 3 mulheres. E o texto vai dizer que, passado um período aproximadamente de 10 anos, vai chegar a notícia para Noemi que a terra do pão, Judá, Deus voltou a abençoar Belém de Judá. Olha que interessante. E esta mulher agora ela vai tomar a atitude de voltar para a sua terra. Ela vai voltar para Belém de Judá. E juntamente com ela vai as suas noras no meio do caminho. Porém, no meio do caminho o texto vai dizer que ela entende que para ela já seria difícil, para ela já seria algo muito difícil de sobreviver, agora ela sendo mulher, viúva, para ela já seria algo muito difícil. Imagine para suas noras, que eram estrangeiras, a qual era o costume do povo, elas eram rejeitadas pelo povo judeu, o povo, eles não tinham uma lei que orientava eles não ter relacionamento, não se casar com mulheres estrangeiras, Então elas seriam desvalorizadas, o processo para Noemi já seria difícil, para elas seria muito mais difícil. E Noemi agora dá o conselho a elas, as 2, para que volte à casa dos seus pais, porque certamente elas teriam mais chance de conseguir um novo relacionamento e assim formar uma família e assim sobreviver, escrever uma nova história. Porém, o texto vai dizer que as 2 choram muito, e Orfa, ela agarra esse conselho da sua sogra e volta para a casa dos seus pais. Porém, Ruth vai dizer o que nós lemos, que a partir daquele momento,
para Noemi não mais insistir, porque ela ia com Noemi para onde ela fosse. E mais, o Deus de Noemi seria o Deus dela. Observe agora, Ruth, ela não só está fazendo uma aliança com Noemi. E aqui é o primeiro passo de Ruth. Nós vamos tratar aqui nesta rápida mensagem sobre os passos de Ruth e os passos do dono da seara. Os passos de Ruth gerou passos ao encontro dela do dono da seara, e vamos fazer uma aplicação espiritualmente aqui. Primeiro passo de Ruth, ela deixou tudo para trás para fazer uma aliança com Deus. Eu creio, isso é uma crença minha, que provavelmente uma das histórias que fez nascer essa fé em Ruth foi a história de Raabe. Por que eu acredito nisso? Porque Raabe, ela tinha um certo parentesco com a família de Elimeleque. E a história dela era conhecida naquela família. E provavelmente essa história de Raabe, né, que diz que ela fez uma aliança com Deus e seguiu as instruções que foi dada pelos espias, e Deus dá a ela o que ela precisava, né, e ainda surpreende, dá muito mais. Acho que esta história, creio eu, que alimentou a fé de Ruth, a ponto dela chegar a este momento e querer fazer uma aliança com esse Deus, acreditando num novo recomeço. E o interessante é que ela vai com Noemi para a terra de Belém de Judá, sem saber o que estava esperando por ela. E o interessante é que quando ela chega lá, ela tenta buscar algo para o sustento dela e de Noemi. E o que tinha para fazer era algo pequeno aos olhos humanos. Porém, Ruth não estava preocupada com isso. Ela tinha um projeto de sobreviver juntamente com a sua sogra. Aqui o segundo passo de Ruth, que para nós atualizarmos em nossa vida. O projeto dela não era só para ela ser abençoada, mas também para Noemi. Quando Deus te abençoa, é para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Nós sempre estamos falando isso. Então ela coloca esse projeto. Eu tenho que buscar recursos para mim sobreviver e também a minha sogra. E ela vai procurar o que ela podia fazer. E a única coisa que ela podia fazer, o texto vai dizer que era pegar as espigas, as que caíam no chão, né, da sobra da colheita, para tentar uma sobrevivência. E ela dá o terceiro passo. Ela passa a ser fiel naquele pouco. Ela trabalha, ela dá o teu melhor. O texto diz que ela chega de manhã e trabalha, não cessa de trabalhar. Aleluia. E ali ela gera algo sobrenatural na vida dela. Por quê? Antes de falar o quarto passo dela, eu vou falar os passos do dono da seara. Porque ao ela fazer isso, ser fiel ali naquele pouco, naquele ambiente onde muitas pessoas desprezavam, muitas pessoas não queriam estar ali, mas ela estava e dando o seu melhor. O texto vai dizer que o dono da seara estava observando. O primeiro passo do dono da seara, ele observa. Ele observa tudo que você está fazendo. Ele observa a sua atitude, como você está se comportando, aonde você está hoje. Segundo, ele manda não sair das suas terras. Primeiro passo, o dono da seara te observa. Depois ele fala da ordem para você não sair da terra dela. Continua. Ainda que está no pouco, ainda que parece ser algo humilhante, ainda que parece ser algo diferente daquilo que você pensava. De repente, Ruth, ela pensava que por estar fazendo uma aliança com Deus, ela ia viver algo sobrenatural logo, ela ia viver algo grande, não ia precisar se humilhar, não ia precisar ser fiel no pouco, que já ia estar no muito. Porém não, o texto diz que ela estava ali naquele ambiente de pouco, naquele ambiente escasso, porém estava dando o seu melhor, e o dono da seara estava observando e dá ordem para não saia daí, porque é aí que você vai ser abençoado. Não saia das terras do dono da seara. É forte isso. Terceiro, ele dá ordem para não censurar ela. O dono da seara, ele observa, dá positivo para a tua fidelidade no pouco, manda você não sair, continua nas minhas terras, e ele dá ordem para ninguém tocar em você, ninguém censurar. Ele dá ordem ao teu respeito. Maravilhoso isso. Quarto,
manda sentar com suas servas. Ruth tinha falado, o teu Deus será o meu Deus. Agora o dono da seara, e Deus também, ali espiritualmente falando, está falando, você agora faz parte do meu povo. Dono da seara, ele observa, ele manda você não sair das terras dele, ele dá ordem para não tocar em você, e ele te diz, agora você faz parte do meu povo. Se assenta junto com as servas. Quinto passo, ele coloca ela na mesa. Maravilhoso isso. Ele coloca ela para sentar na mesa. Na mesa do rei. Quando nós cumprimos esses passos que Ruth deu, de fidelidade, de amor ao próximo, de se aproximar, de entrar na terra do dono da seara, que é Deus, ele nos faz assentar em sua mesa. Aleluia, através de Jesus Cristo. Sexto passo, ele dá ordem para deixar cair para ela do melhor da colheita. Você passa todo o processo até que chega no momento que o dono da seara dá ordem, deixa cair, derramar sobre ela o melhor da colheita. O resultado do processo, o resultado da fidelidade, o resultado do amor ao próximo, o resultado daquilo que você está semeando, mesmo que no pouco, é a recompensa que vem do alto. É o melhor da colheita que Deus tem para a tua vida. Aí Ruth vai dar o quarto passo. Ela se prepara para ficar aos pés do dono da seara. Ela se lava, se unge e coloca novas vestes. Aqui é algo totalmente espiritual. Que nós, como igreja, noiva do Senhor, nós temos que se lavar as nossas vestes no sangue de Cristo, para buscar uma santidade, uma separação para com Ele. O texto vai dizer que ela se ungiu. Nós temos que se ungir com o perfume, com a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, para nos preparar, nos conduzir ao encontro do noivo. E terceiro, ela coloca novas vestes. Quando você se lava no sangue de Cristo, passa pelo processo da regeneração, quando você é ungido pelo Espírito Santo, você recebe novas vestes. Para quê? Para ir ao encontro, para ir aos pés do noivo. Por quê? Porque o texto vai dizer que por volta de meia-noite, o noivo, o dono da seara, despertou do seu sono. E quem estava aos pés dele? Ruth, lavada, ungida, perfumada, com novas vestes, aos pés do dono da seara. Aí o dono da seara teve que dar um passo inevitável. Qual era? Casar-se com Ruth. Aleluia. Quando você dá todos esses passos, passa por todo esse processo, vai chegar um momento que o dono da seara vai se casar com você. O noivo vai se encontrar com a noiva. O Espírito Santo, aqui Noemi, ela dá uma tipologia do Espírito Santo, porque ela dá os ingredientes, o que Ruth tinha que fazer para chegar aos pés do noivo e assim se casar com ele. Então o Espírito Santo ele nos guia para o encontro com o noivo, com o dono da seara. Então o dono da seara ele está observando. O dono da seara ele está te mandando não sair de suas terras. O dono da seara ele está dando ordem para ninguém tocar em você. O dono da seara está mandando você se ajuntar com o seu povo, sentar com o seu povo, estar com o seu povo, fazer parte do corpo dele. O dono da seara, ele tem uma mesa preparada para você se assentar. E o dono da seara, ele vai dar ordem para cair o melhor da colheita sobre a tua vida. E no final, vai completar, finalizar a aliança, te recebendo como a noiva dele nos céus, nos lares celestiais. Aleluia, vamos tomar posse disto. Ainda que você esteja vindo de um processo de luto, de perda, de coisas que foram arrancadas, foram retiradas da tua vida, mas você teve que recomeçar, você tem que recomeçar. E aqui eu aprendo com Ruth que o segredo do meu sucesso é recomeçar com Deus. Aproveitar a oportunidade de recomeço que Ele nos dá e permitir ser moldado por Ele, mantendo o quê? Fidelidade.
eu tenho que, primeiro passo, eu tenho que fazer uma aliança com Ele. Segundo, eu tenho que colocar projetos diante dele daquilo que eu quero para a minha vida. Projetos que beneficiam outras pessoas também. Terceiro, eu tenho que ser fiel no pouco, no ambiente que Ele vai me colocar, ainda que não seja o degrau que eu queira estar, mas eu tenho que dar o melhor, eu tenho que fazer o melhor porque Ele está observando. E quarto, eu tenho que me preparar para aquele grande dia, por volta da meia-noite, de repente de Deus, quando o noivo vai se encontrar, a noiva vai ir ao encontro com o noivo. Aleluia, glória a Deus. Atualiza essa palavra no teu coração, aprende com Ruth e tenha um recomeço com Deus, uma vida de sucesso, de resultados. Deus, Ele vai transformar a tua vida. O dono da seara, Ele está te observando e Ele quer te exaltar, e Ele pode, mas é necessário você entrar em suas terras e demonstrar a sua fidelidade. Atualiza essa palavra no teu coração. Graça e paz.